Por favor, tomem os vossos lugares e abramos as nossas Bíblias. Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Nós vamos utilizar a tradução NVI. Nova Versão Internacional da Bíblia. Nos diz a preciosa e poderosa palavra de Deus. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Vejam vocês que isso aconteceu antes do dia de Pentecostes. O Espírito não estava dentro, estava sobre. E pelo Espírito, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. Amém. Irmãos, esta mensagem ela tem dois títulos. Um deles é Natal e Cultura. O outro título pode ser Natal e Transformação. Toda a cristandade está nesta semana celebrando, comemorando o Natal. Quando falamos em Natal, estamos falando em Emanuel. Emanuel é Deus conosco. É Deus surpreendendo e aparecendo em momentos não esperados, em lugares não esperados, ou podemos dizer, nos lugares mais incomuns do mundo. Você nunca sabe quando Deus vai aparecer e como Ele vai aparecer. A Bíblia está cheia de histórias, de situações em que Deus entrou na vida de pessoas, na vida de famílias, em determinados bairros e cidades, em que Deus entrou no mundo no exato momento em que as pessoas pensaram ou pensavam que Deus estava muito longe e que Deus não seria encontrado. Nós podemos pensar no encontro de Deus com Abraão, que foi tema da nossa lição bíblica dominical de hoje, quando Abraão, com mais de 80 anos, recebeu de Deus um chamado para começar algo novo, que era começar uma nova nação na terra. Podemos pensar no Mar Vermelho, quando Deus libertou Israel da escravidão. Deus se mostrou no Monte Carmelo, quando Elias ofereceu seu sacrifício. Deus apareceu na fornalha de fogo ardente, com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele foi o quarto homem na fornalha de fogo ardente. Deus apareceu para Daniel na cova dos leões.
E agora, meus amados irmãos, no texto que antecede esse que nós lemos, nós vamos encontrar Deus mostrando-se em Belém, com os anjos anunciando a chegada de Deus na terra, Emanuel. Quase 1000 anos antes, Isaías profetizou, Isaías capítulo 7 e versículo 14, dizendo: o mesmo Senhor lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. E quando a Virgem Maria ficou grávida, Deus visitou o seu noivo José, porque José propôs no seu coração deixar Maria secretamente, a partir do momento que ele soube que ela estava grávida, porque ela ainda era apenas a sua noiva. Podemos ler esse texto em Mateus capítulo 1, versículo 19 a 25, que diz assim: então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Deus continua a mostrar-se para as pessoas nos nossos dias. Embora, irmãos, em grande parte, Deus passa despercebido. Deus passa sem que as pessoas o identifiquem, como de alguma maneira já foi mencionado pelo João nesta noite. Deus passa de uma maneira que as pessoas não conseguem ver, que Ele é o Emanuel, que Ele é o Deus que está entre nós. É certo que quando Ele vir de novo, estamos falando da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, que também é Deus, porque Jesus Cristo é o Deus Filho. Quando nós falamos em Deus, nós estamos falando numa trindade: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Quando o Deus Filho voltar de novo para pisar nesta terra, será impossível ignorá-lo, será impossível não vê-lo, não identificá-lo como o Deus Filho. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, está escrito que todo olho o verá. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Nós já temos aprendido que para o juízo final, todas as pessoas, que inclusive aqueles que não ressuscitaram no dia do arrebatamento, ressuscitarão para o juízo final, e todo olho verá quando o Senhor vir para novamente pisar
nessa terra. Porém, meus amados irmãos, até lá, seja até o arrebatamento, preferencialmente, nós precisamos ter olhos que veem, nós precisamos ter ouvidos que ouvem, para que nós possamos identificar a presença do Emanuel, a presença do Deus conosco. Existem muitos exemplos que nós poderíamos usar de Deus visitando pessoas, mas eu escolhi o exemplo de uma moça chamada Akiane Kramaric. É uma moça que fala vários idiomas, ela vive na América do Norte, escreve poesias, toca piano, ela compõe as suas próprias músicas e, acima de tudo, ela pinta. As suas pinturas são pinturas bonitas, magníficas, envolve cores profundas, cores vibrantes, cores vivas. E ela explica que aos 4 anos de idade, ela teve um encontro espiritual com Deus. Ela não era de um lar cristão, ela era de um lar ateu. Mas Deus a visitou quando ela tinha 4 anos de idade. Nós vamos ver um vídeo sobre esta menina. Você vai conhecer agora uma menina que aos 12 anos de idade já é considerada um gênio da arte. O primeiro desenho dela ela fez quando tinha 4 anos. Agora, uma pintura dela pode valer, sabe quanto? R$200 mil. A paisagem é inspiradora. Este colorido é comum nos fins de tarde em Idaho, no extremo norte dos Estados Unidos. Uma região repleta de rios, lagos, montanhas e muita neve. A cidade de Post Falls tem apenas 18 mil habitantes. E é nesta cidade gelada que mora uma garota muito especial, por isso a gente veio até aqui. Ela começou a desenhar com 4 anos de idade. Hoje é pintora e também poetisa. Para muitos, ela é um gênio. Quem nos recebe é a própria Akiane, muito bem-humorada. A Akiane parece uma adolescente como qualquer outra. Um breve passeio pela casa mostra que ela é muito diferente. Aos 12 anos, fala russo, lituano e domina até a linguagem dos sinais. Ela também é uma poetisa de sucesso. Já publicou 2 livros. E tem se destacado nas aulas de piano. Mas o que transformou a Akiane em celebridade mundial é o talento dela para a pintura. Todos esses quadros foram pintados por ela. A garota já é reconhecida como prodígio por importantes instituições de arte nos Estados Unidos e na Europa. Tudo o que sabe, a Akiane aprendeu sozinha. Como explicar tantas habilidades numa pessoa tão jovem? De onde vem a inspiração para a arte de Akiane? Para a família dela, isso é um mistério. Mas para a jovem artista, a resposta é bem simples. Akiane atribui tantos talentos a Deus. Diz que se inspira em sonhos, visões e principalmente na fé. Ela nos mostra o primeiro desenho, feito aos 4 anos de idade. Os traços são impressionantes. É
um anjo, explica Kiane. Uma noite ele me visitou e me levou para conhecer um mundo cheio de cores. Falou sobre o meu dom e disse que eu deveria aprender a usá-lo. She just told me that I had a wonderful, wonderful gift. Desde que teve essa visão, a pequena Kiane não parou mais de pintar nem de escrever. Os retratos surpreendem pelo realismo e pelas cores. Este se chama Os Olhos Plantados. I don't know what will happen. Quando eu pinto esses rostos, eu não me sinto mais sozinha, diz a menina. Quando eu pinto, eu me sinto muito melhor. But I paint and it feels a lot better when I paint them. A Kiane ainda brinca dizendo: não fui eu que achei esses olhos. Eles que me acharam enquanto eu pintava essa tela. He waited for me to paint it. Hoje uma pintura original de Akiane chega a valer $100 mil, mais de R$200 mil. O sucesso dessa pequena artista americana rompeu fronteiras e chegou a outros países. O site da garota prodígio na internet recebe em média 150 milhões de visitas por ano. Nele é possível conhecer um pouco mais do trabalho dela e ainda ter acesso a uma concorrida agenda de eventos. A Kiane tem uma rotina bem diferente da rotina das crianças que a gente conhece. Ela acorda todos os dias às 4 horas da manhã e vem para esse ateliê para pintar. E fica aqui 5, 6 horas por dia. Pergunto se não é muito cedo para começar a pintar. Ela diz que não. Esse é o melhor horário. Todos aqui em casa estão dormindo, fica bem mais silencioso e fácil para trabalhar. O pai de Akiane é americano e chefe de cozinha. A mãe, uma dona de casa, nasceu na Lituânia. Akiane já tem 3 irmãos. A mãe está grávida novamente e lembra que a filha era uma criança comum até fazer as primeiras pinturas. Shocked as I used to be because she was small. Essas imagens gravadas pela família mostram a Kiane aos 8 anos. Durante 1 ano, o pai registrou os momentos de criação da filha. A obra recebeu o nome de O Príncipe da Paz. A Kiane conta que passou 1 ano à procura do modelo para a imagem de Jesus Cristo. Uma noite, lembra a menina, me tranquei no quarto e pedi a Deus para me mostrar como era Jesus. Na manhã seguinte, este homem bateu na porta da minha casa. Era um carpinteiro e disse que seria o modelo para o meu quadro. Some person told me that you guys were looking for a model. Boa parte de tudo que a Kiane ganha é doada para instituições de caridade. Pergunto como ela se descreve. Sou uma pessoa normal como todas as outras. Acho que eu tenho uma grande missão nessa vida. A minha missão é levar esperança e fé para as pessoas através da minha arte. Essa moça, ela não nasceu em um lar cristão. Em sua casa não houve ensino sobre fé, nem orações, nem a leitura da Bíblia. Seus pais nunca iam à igreja e também não falavam de Deus em casa. E nós nos perguntamos, como é que Deus aparece para uma menina de 4 anos de idade em uma casa ateísta, em uma casa onde não se acredita em Deus? Eu não tenho absolutamente nenhuma ideia explicativa, mas podemos fazer uma pergunta: por que Deus faz isso? E a resposta é óbvia. Porque Deus é Deus.
Deus é soberano em seus conselhos. Deus é soberano. E Deus escolhe pessoas comuns. Deus escolhe pessoas que estão em lugares inesperados. Deus escolhe pessoas que são desprezadas. Deus escolhe pessoas até mesmo complexadas. Jesus não nasceu em alguma dependência do palácio de Herodes, nem do templo. Ele nasceu em um estábulo, como nós já cantamos no hino 481, no início deste culto. O pai de Jesus não era um sacerdote, não era um religioso, ele era um simples carpinteiro. A sua mãe não era uma mulher rica da sociedade judaica ou da sociedade israelita. Sua mãe era uma simples camponesa. A Bíblia demonstra que eles viviam em uma situação de pobreza. Eles não moravam em Jerusalém, a capital, o centro religioso. Eles viviam em um pequeno povoado, um povoado até mesmo desprezado, chamado Nazaré. As pessoas até diziam que de Nazaré não se esperava alguma coisa importante. A maioria das pessoas não sabiam nada a respeito do nascimento de Jesus. Eram poucas as pessoas que se importavam com aquele tema profético. Eram poucos os que se dedicavam ao estudo das profecias sobre o nascimento do Messias. Só que tem uma coisa: Deus estava mudando o mundo, e as pessoas estavam vivendo como se nada tivesse acontecendo. Mas estava chegando o momento chamado plenitude dos tempos. Estava chegando o tempo em que Deus cumpriria a promessa que Ele mesmo fez em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que nós podemos, em uma linguagem contemporânea, traduzi-la da seguinte maneira: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Só que, meus amados irmãos, daquela multidão de pessoas, quando nós lemos as Escrituras, nós verificamos que apenas umas poucas pessoas estavam envolvidas nesse segredo de Deus. Não era um segredo fechado, porque todos aqueles que procurassem entender chegariam à conclusão de que o nascimento do Messias estava prestes para acontecer. Mas mesmo aqueles estudiosos das profecias, eles não entenderam o impacto de tudo aquilo que estava acontecendo na terra. Porque mesmo aqueles que estudavam as profecias estavam esperando o nascimento de um Messias humano, um Messias que fosse o instrumento, a ferramenta para o resgate político de Israel das garras do Império Romano. Mas o plano eterno de Deus incluía não somente o resgate de Israel, mas incluía o resgate pleno, completo, amplo e restrito de toda a humanidade. Paulo escreve em Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 5, que quando chegou a plenitude do tempo, nem antes e nem depois, mas no momento, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção
de filhos. Eu quero falar sobre 3 coisas, irmãos, e quero ver se eu falo isso de maneira breve, ao considerar que nós vivemos em um mundo com regras, com leis, com costumes, com tradição, com uma cultura estabelecida ao longo da chamada civilização. Porém, este mundo, há 2000 anos, recebeu a mensagem transformadora do Natal. Quando a profecia se cumpriu, a Virgem ficou grávida e nasceu o menino Jesus. O menino Jesus, o Emanuel, Deus conosco, Deus entre os homens. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que o Natal informa a cultura. O Natal informa a cultura. Qualquer que seja a cultura que nós nos encontremos, em qualquer momento do estágio da raça humana, a mensagem de Natal é uma mensagem informadora da cultura. Porque a mensagem do Natal, ela contém uma expressão do amor de Deus. Amor de Deus que é derramado sobre todas as culturas. Se você me perguntar sobre a nossa cultura, está derramado o amor de Deus? A resposta é sim. Sobre a cultura daqueles que seguem o budismo, está derramado o amor de Deus? A resposta é sim. Sobre a cultura daqueles que estão assassinando os cristãos, está derramado o amor de Deus? Sim. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama todas as pessoas da terra, inclusive aquelas que você não gosta, inclusive aquelas por razões tais ou quais você odeia. Ele se preocupa com essa pessoa. Ele se preocupa com cada ser humano, mesmo com aqueles que, na nossa avaliação, pelas suas atitudes, pelos seus atos, eles não merecem o amor de Deus. Nós os colocaríamos em um lugar de juízo, para que, ao invés do amor de Deus, recebesse a condenação de Deus e fossem lançados imediatamente no inferno. Deus os ama. É incrível isso. Lucas capítulo 2, versículo 8 em seguinte, traça isso da seguinte maneira: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo do Senhor lhes disse: não tenham medo, porque estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Se o mundo quer ouvir, se o mundo não quer ouvir, se esta palavra é uma palavra agradável para nós, porque é muito mais agradável falar que Deus ama aqueles que nós amamos, que Deus vai abençoar aqueles que nós abençoaríamos.
Porém, Deus ama as pessoas que você odeia. Deus ama as pessoas que você gostaria de lançar no fogo do inferno. Eu confesso aos irmãos que eu tenho dificuldade para amar todas as pessoas que Deus ama. É uma luta que eu travo comigo mesmo, porque há pessoas que Deus ama e que eu não as amo. Então eu travo essa luta comigo mesmo e peço ao Senhor que me ajude a amar todas as pessoas que Deus ama. Se você odeia pessoas que Deus ama, trate nesta noite de ouvir a voz de Deus e passe a amar as pessoas que Deus ama. Não odeie aqueles por quem o Filho de Deus veio, viveu, sofreu, foi julgado e derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Esta é uma palavra profética, é uma palavra de salvação, é uma palavra de solução para a sua vida. Aleluia. Aleluia. A mensagem do Deus conosco, a mensagem do Natal, é as boas novas de grande alegria. E essas boas novas estão centradas no amor de Deus, que diz: hoje vos nasceu o Salvador. O número de pessoas, irmãos, cujas vidas têm sido transformadas desde o nascimento de Jesus é incalculável. João viu esse número no Apocalipse e ele disse que era impossível contar, porque era um número de pessoas como a areia da praia do mar e ninguém podia contar. O Emanuel, o Deus conosco, veio com uma mensagem transformadora para transformar as culturas. Não apenas pessoas foram transformadas, mas nações, raças, tribos e línguas, ao longo desses anos, têm sido radicalmente transformadas com as boas novas de salvação. Aleluia. E esta mensagem, irmãos, a mensagem do Emanuel, a mensagem do Natal, ela informa que existe um propósito, um significado, porque o Deus que criou o mundo, Ele mesmo enviou o seu Filho para redimir, para resgatar este mundo que jazia em densas trevas. E o Natal nos diz que o verdadeiro Rei do mundo nasceu e que Ele irá reconfigurar essa terra em 2 tempos. Ele irá reconfigurar esta terra, primeiramente, para o milênio, para o reino milenial. E Ele irá reconfigurar esta terra novamente para a existência de um novo céu e de uma nova terra. E o seu reino sobre esta terra é um reino eterno. Isaías profetizou, capítulo 9, versículos 6 a 7, sobre isso, dizendo: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino,
estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. O segundo ponto, irmãos, a segunda coisa que eu gostaria de dizer a respeito da mensagem do Natal, a respeito do Emanuel, a respeito de Deus estar entre nós, relacionado com a cultura, é que o Senhor, Ele transforma a cultura. Nós não temos somente boas notícias de grande alegria. A nossa mensagem não é apenas uma palavra de esperança e de paz. A nossa mensagem, que é a mensagem do Emanuel, do Deus conosco, é uma mensagem capaz de transformar todo o mundo. A Bíblia fala em transformação de pessoas, mas fala também em transformação do mundo. Primeiramente, nós somos convocados para que nós mesmos experimentemos uma transformação individual e pessoal. Romanos capítulo 12 e versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe todo um investimento para que nós sejamos transformados. Deus está investindo em você. O Espírito Santo está investindo em você. Jesus investiu, está investindo em você. A igreja está investindo em você. Para quê? Para que você e eu sejamos transformados com o objetivo de que por meio dessa transformação nós nos tornemos instrumentos para que toda a cultura, tudo aquilo que está ao nosso redor seja transformado. Há uma história que acredito que todos saibam, de um homem que estava lendo o seu jornal, seus filhos estavam na cama, já deitados. Daí uma jovem filha apareceu e disse para o pai que não conseguia dormir. E o pai falou: não, volte para a cama, que você vai conseguir dormir. Mas ela começou a chorar. E o pai teve uma ideia, ele teve um plano. Ele pegou um pedaço de papel que tinha uma imagem do mapa do mundo, cortou em várias tiras, em vários pedaços, entregou aquelas tirinhas para a filha com uma fita durex e disse para a menina: olha, vai lá na sala de jantar, monta esse mapa do mundo novamente. Quando você colocar o mundo em ordem, você volta aqui para falar comigo. E ele sentou e voltou à leitura do seu jornal. Mas poucos minutos depois, a menina voltou com o mapa do mundo completamente colocado de volta. E o pai ficou surpreso e falou: querida, como você conseguiu fazer isso tão rápido? E ela falou: foi muito fácil, papai. Do lado de trás da página tem a imagem de um homem. Quando você coloca o homem, todas as partes, para o homem ficar certo, é muito fácil fazer o mundo direito. A lição que nós podemos tirar dessa história é a seguinte: pessoas transformadas transformam o mundo. Não se engane, pensando que ímpios vão transformar este mundo. Os ímpios podem estar assentados nas mais variadas cadeiras importantes deste país.
ou no cenário internacional, seja ele político, econômico ou de qualquer esfera. Porém, ímpios não transformarão o mundo. Só a mensagem do Emanuel, só a mensagem do amor de Deus será capaz de transformar o mundo. Agora, meus amados irmãos, o problema é que muitos crentes veem a fé em Deus, a própria crença cristã, como sendo algo apenas para eles, com os seguintes objetivos. Eles querem ser salvos, querem ter os seus pecados perdoados, querem ser abençoados na terra e querem ir para o céu quando morrerem. Muitos crentes só querem isso. Não querem nada mais do que isso. Serem salvos, perdoados, abençoados e ir ao céu no arrebatamento ou quando morrerem. Porém, a mensagem do amor de Deus, a mensagem do Natal, a mensagem do Emanuel, a mensagem do Deus conosco, ela não diz apenas a você ter os seus pecados perdoados, a você ser salvo, a você ser abençoado com a sua família e os seus amigos, a você ir morar no céu quando morrer. As boas novas que trazem grande alegria, elas envolvem a transformação de tudo quanto estiver no seu entorno. Se tudo isso aconteceu e estiver acontecendo na sua vida, ainda é pouco. Porque os efeitos da salvação de Cristo na sua vida não podem ficar retidos na sua vida, na sua casa e na sua família. Os efeitos da salvação na sua vida precisam irradiar para outros ambientes. Aleluia. E isso por seu intermédio. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, tudo se fez novo, tudo realmente mudou. E se tudo mudou, aquele que está em Cristo, ele recebe autoridade para mudar o mundo. A cultura ao seu redor, ela não é apenas influenciada. A autoridade que o crente recebe é para mudar a cultura, transformar a cultura, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja em qualquer ambiente onde o crente se fizer presente até alcançar toda a sociedade. Há uma palavra de Jesus a esse respeito, em Mateus capítulo 5, versículo 13, onde ele disse: vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Versículo 14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acendem uma candeia e colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos os que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Infelizmente, irmãos, muitos crentes se retiram do mundo porque têm medo do mundo. Evidentemente, nós não queremos ser influenciados pelo mundo.
Nós não queremos ser contaminados pelo mundo. Porém, para proteger-se do mundo, você não pode sair do mundo. Você não pode conseguir ser uma influência no mundo se você não estiver em ambientes, em situações onde você possa exercer a autoridade espiritual que o Senhor lhe outorgou. O que a palavra do Senhor nos diz na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, é: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, a questão está não em estar no mundo, mas em amar o mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Como disse Jesus, nós devemos ser o sal da terra, sal e luz para o mundo. Agora, esse sal, ele não pode perder o seu sabor ao ser influenciado pelo mundo. Essa luz não pode ficar escondida debaixo do chamado alqueire, mas ela deve produzir os seus efeitos neste mundo de trevas. O sal e a luz devem produzir os seus efeitos nesse mundo tenebroso. Agora, você não pode realizar o que o sal pode realizar se você ficar escondido dentro das quatro paredes de uma igreja. Se o seu cristianismo for um cristianismo nas quatro paredes desta igreja, ou nas quatro paredes da sua casa, você não pode realizar o que a luz está preparada para realizar se você nunca for para a escuridão. Agora, não há nada a temer, porque o Deus Emanuel está conosco. Esta é a mensagem do Natal. E Jesus, em sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, versículo 15, Jesus disse: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Talvez, irmãos, nós não estamos olhando para o mundo como o nosso campo missionário, como a nossa Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas o Senhor nos enviou a este mundo de trevas, a este mundo de lobos, e Ele nos enviou para que durante as 24 horas do dia e os 7 dias da semana, nós levemos esta palavra, a mensagem do amor de Deus, porque nós somos enviados como embaixadores de Cristo para este mundo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Paulo diz que nós devemos pregar a palavra a tempo e a fora de tempo. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. E em Colossenses capítulo 4, versículo 5, o mesmo apóstolo Paulo escreve, dizendo que nós devemos ter sabedoria para com aqueles que estão fora do caminho e que nós devemos aproveitar cada oportunidade, usar bem cada oportunidade para que a mensagem do amor de Deus seja colocada, seja levada em todos os ambientes, assim como a luz dissipa as trevas onde a luz chega. Agora nós precisamos estar conscientes, irmãos, que nós vivemos
em uma cultura que tem os seus próprios valores, tem as suas próprias regras, tem as suas próprias tradições, mas a nossa verdadeira lealdade, o nosso verdadeiro compromisso, não é com a cultura, não é com a nação brasileira, não é com o mundo. A nossa verdadeira lealdade, o nosso verdadeiro compromisso é com Cristo e é com o seu reino. Agora, irmãos, infelizmente, há muitos crentes que administram as suas vidas vendo Deus como Criador, como aquele que estabeleceu as leis da natureza em movimento, e não vê Deus como o Pai que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como aquele que enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora fica uma pergunta: será que nós estamos transformando aquilo que está ao nosso redor? Ou será que nós estamos sendo transformados por aquilo que está ao nosso redor? O que é que está nos impressionando? Será que são as amizades que estão nos impressionando? Será que é o parentesco que está nos impressionando? Será que são as oportunidades financeiras, amorosas, que estão nos impressionando? O que é que está nos impressionando? O que é que coloca as coisas em prioridades, em primeiro lugar em nossas vidas? Quais são os interesses que estão ditando a prioridade, a primazia em nossas vidas? A terceira coisa, irmãos, para nós concluirmos, que eu gostaria de salientar, é que o Natal, a mensagem do Natal, ela forma uma nova cultura. O nascimento de Cristo foi o sinal de que algo novo estava acontecendo. Era o começo. O nascimento de Cristo foi apenas o começo de um novo reino. E o seu reino veio para substituir todos os reinos do mundo, todos os poderes do mundo, todos os governos do mundo. Tudo isso que vocês veem, todos os poderes militares, econômicos, políticos, financeiros, tudo isso será substituído pelo reinado de Cristo. Todos os reinos, todos os poderes e todos os governos. E o Natal é um anúncio da chegada do reino de Deus. O Natal foi o anúncio de que uma nova ordem mundial começaria a ser instalada na terra. E nós, os salvos em Cristo, estamos engajados na implantação do reino de Deus aqui na terra. Nós somos os atalaias desse novo reino. Nós somos os porta-vozes, os embaixadores dessa nova ordem mundial. E o Senhor, Ele veio para reivindicar toda a sua criação. Salmo 24, versículo 1 e 2, declara: do Senhor é a terra. Ele é o Criador da terra. Ele é o dono da terra. Do Senhor é a terra, e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas.
Jesus é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. E Ele está voltando. E Ele vai reinar com todo o poder e com toda a glória. O escritor do Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, disse: e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, : o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Isso é algo verdadeiro, irmãos. É algo que deve ser aguardado. E o apóstolo Paulo explica que há uma expectativa para que isso aconteça. Há uma pressa para que isso aconteça. E essa pressa, ela envolve a própria natureza. Em Romanos capítulo 8, versículo 19, o apóstolo diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à futilidade, o lixo, a poluição, é um produto do pecado. Quanto mais pecado, mais lixo em uma casa, em uma cidade. Quanto mais pecado, mais poluição e mais lixo. Então a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Ela espera que Jesus volte para reinar nesta terra, porque o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Então a natureza criada aguarda com grande expectativa esse momento, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, nós apenas estamos começando. Gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se não vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Agora, isso nos leva a um trevo. Há um trevo onde nós podemos tomar um caminho à direita ou um caminho à esquerda. Porque muitos crentes vivem como se vivessem em dois mundos: o mundo espiritual e o mundo material. O mundo espiritual é eterno, é bom, é o reino de Deus. E o mundo material é temporário. Se fosse assim, nós seríamos cidadãos de ambos o mundo. E nós teríamos que ter lealdade e compromissos com esses dois mundos. Então nós teríamos que fazer certas coisas dentro do padrão do mundo, para nos darmos bem com o mundo, para sermos pessoas reconhecidamente normais,
para sermos pessoas consideradas pessoas politicamente corretas. E quando nós estivéssemos no nosso lado espiritual, nós agiríamos como se o mundo material não existisse e nós faríamos as coisas de forma espiritual. A mensagem do Natal, irmãos, nos mostra que toda essa parte do mundo, a cada dia que passa, ela está se tornando mais. E não somente para nós, mas para todos, está se tornando reino de Deus. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Rei, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Pai. Glória a Deus! Glória a Deus! As coisas estão caminhando mais rapidamente, estão caminhando em uma grande velocidade para a consolidação do reino de Deus aqui na terra. A grande tribulação, o domínio do anticristo, da besta, do falso profeta, será apenas por 7 anos, mas Jesus virá e reinará eternamente. Aleluia. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 3, versículo 1, a respeito do Natal, que o precursor, João Batista, naqueles dias, surgiu, pregando no deserto da Judeia. Ele diziam: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Havia, irmãos, uma profecia em Daniel, capítulo 2, versículo 44, de um reino que seria estabelecido por Deus. Um reino que nunca mais seria destruído. Um reino que ninguém poderia conquistá-lo pelas armas, ou pela força, ou por qualquer outro tipo de influência. Um reino que pelo seu poder destruiria todos os reinos, todos os governos conhecidos, todos esses reinos, todos esses poderes, todos esses governos conhecidos serão reduzidos a nada perante ele. Mas esse reino, diz a profecia, ele será estabelecido e permanecerá indestrutível para sempre. O texto diz assim: na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Quando que isso começou a acontecer? O evangelista Mateus, no capítulo 4, versículo 16 a 17, ele narra da seguinte maneira: o povo que estava sentado em trevas, 400 anos de trevas, viu uma grande luz. Aos que estavam sentados na região e sombra da morte, 400 anos assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. E desde então, agora é o próprio Jesus, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem, irmãos, do Natal é a mensagem de Jesus, e ela nos diz que o reino de Deus já está entre nós. E você tem que escolher em viver no reino de Deus ou viver no reino das trevas. Não existe um reino intermediário. Ou se está no reino da luz, ou se está no reino das trevas. Não existe um reino intermediário. Ou é quente
ou é frio. Não há mornidão com Deus. Esta é a mensagem do Natal. O reino de Deus já está entre nós. E brevemente haverá o aperfeiçoamento total, como Paulo diz em Coríntios 2, capítulo 5 e versículo 4. Pois enquanto estamos nesta casa, neste corpo, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial. Porque nós já temos em Cristo um corpo espiritual, porque é com este corpo espiritual que nós reinaremos com Ele, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Nós já vivemos no reino de Deus. Nós ainda estamos com certas fronteiras por causa das limitações humanas. Nós estamos experimentando apenas uma dimensão do reino de Deus, porque Cristo não voltou ainda. Mas quando Ele voltar, Ele vai instalar uma nova realidade nesta terra. E a igreja descerá com Ele para reinar com o Senhor. Assim, irmãos, vivemos no reino de Deus em parte. Um reino que é presente, mas também é futuro. E a sua manifestação final, ela permanece para cada um de nós no âmbito da fé e da esperança. Jesus, na oração modelo de Mateus capítulo 6, versículo 9, ele orientou os discípulos para que eles orassem: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Porque o reino, meus amados, o reino de Deus, ele não virá como resultado do esforço humano com aparência exterior. Porém, a oração da igreja deve ser a oração que Jesus orientou aos seus discípulos: Pai, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade nesta terra, assim como a tua vontade é feita no céu cada vez mais. E o marco, irmãos, inicial para tudo isso foi o nascimento de Jesus. Eu gostaria de encerrar dizendo aos irmãos que todos os reis, todos os governadores, presidentes, todos aqueles que estão em eminência, que estão assentados em cadeiras de poderes, de governos, eles não podem fazer o que querem. E eles não vão continuar fazendo o que querem. Porque o Rei dos Reis está voltando. O Rei dos Reis está chegando. Na verdade, Ele já está aqui, porque Emanuel é Deus conosco. Mas Deus está agindo e operando de acordo com a sua agenda. E a agenda de Deus, ela é maior do que as agendas dos presidentes, dos reinos, dos poderes, dos governos humanos. Aleluia, aleluia. Nós estamos envolvidos nisso, irmãos, porque a nossa verdadeira cidadania não é a cidadania aqui da terra, não é a cidadania americana ou a cidadania europeia que é buscada por tantos. A nossa verdadeira cidadania é uma cidadania lá de cima. Lá está o nosso rei. É de lá que nós estamos esperando que ele volte, e ele voltará
para nos resgatar, e depois nós desceremos com Ele para reinar sobre esta terra. Se com Ele sofremos, com Ele também reinaremos. Todos os governos, reis, poderes, organizações serão destronados, serão arrancados das suas cadeiras, dos seus tronos, e a igreja reinará nesta terra. Reinará nesta terra. A igreja governará com Cristo, com o seu Cristo. Oh, aleluia! Aleluia! Todos os reis, dinastias, presidentes serão destronados, serão arrancados das suas cadeiras, e a igreja descerá com o Rei dos Reis e governará esta terra. Oh, aleluia! Esse governo não tem fim. Este governo não tem fim. Está chegando o momento. Na plenitude dos tempos, Jesus virá. E depois que Jesus voltar, serão apenas 7 anos. Serão apenas 7 anos. E a igreja descerá em glória com Jesus. Oh, aleluia! A igreja descerá coroada, galardoada, glorificada, junto com seu Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e todo olho verá. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Fiquemos de pé e nós vamos cantar. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.